A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monark, a 1 ano e 2 meses de detenção pelo crime de injúria praticado contra o ministro Flávio Dino do STF. É isso mesmo, Monark condenado à detenção por injúria ao Dino. Além da pena, a sentença inclui o pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil a Dino. A decisão é da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, e foi oficializada no último dia 3. O caso foi parar na Justiça em 2023, quando Dino, então ministro da Justiça do governo Lula, apresentou uma queixa-crime contra Monark, acusando de calúnia, difamação e injúria. Durante uma transmissão de podcast, o youtuber chamou o ministro de Gordola e FDP. Todo mundo sabe o que é. Abro aspas. Você vai ser escravizado por um gordola, esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros, coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir esse FDP? Fecho aspas. Foi isso que o Monark disse, que fique muito claro. E obviamente ali num tom mais exaltado dele. E cabe recurso ainda dessa decisão e vamos ver se algum colegiado vai tirar, pelo menos, essa ordem de detenção. Porque ninguém é preso no Brasil, em geral, é claro que pode ter uma exceção ou outra se a gente for procurar, mas a gente vê um monte de gente sendo xingada nas redes sociais. Nós, jornalistas, somos xingados por um monte de gente nas redes sociais. E eu já vi um monte de processos em que o juiz define aquilo como se exaltou, por mais que não seja algo correto a se fazer, não chega a incorrer num crime contra a honra, não, que dirá prender alguém por xingar outra pessoa. Olha só, estamos falando do Brasil, estamos falando de um país onde as pessoas têm uma linguagem coloquial, às vezes chula, inclusive, e parece que só vai parar na cadeia quem xinga ministro do STF. A gente tem visto aqui como os ministros do STF têm reagido, eles próprios, quando eles são alvo de algumas críticas, porque às vezes acontece, pessoalmente, em ambientes aí em que há trânsito de pessoas, eles são alvo de críticas e aí tentam turbinar, inflar aquilo como se fosse algo muito mais grave. Eventualmente são alvos de hostilidade e eventualmente se chega a um empurra-empurra, como aconteceu no aeroporto de Roma, com aquela família Mantovani e a família do Alexandre de Moraes. E olha só o escarcéu que se tornou aqui, nós analisamos em detalhes aqui. Se falou até em golpe de Estado no Brasil, que seria cometido em razão de uma hostilidade feita no aeroporto de Roma. Então sempre há um exagero. E essa juíza, me parece, está se alinhando ali, acenando para os ministros do STF com uma decisão de detenção que é uma medida muito gravosa. Então vamos ver se isso pelo menos vai ser retirado, vai ser mantida uma multa pela ofensa ou algo desse tipo. Duda Teixeira. Toda pessoa no Brasil que se sente ali ofendida, as ofensas aí realmente a gente vê, né, foram bem graves, pode apresentar uma queixa-crime e dizer ali que teve a honra ofendida. Exato. O Flávio Dino, quando ele faz isso como pessoa física, o que está corretíssimo. Esses casos de injúria são sempre, né, pessoa física. Ele ainda era ministro da Justiça, ele não era ainda ministro do STF. Então, nisso daí está totalmente legítimo ele fazer essa reclamação. Em contraste com o Moraes, que sai dando canetada contra aqueles que fazem alguma coisa contra ele. Né? Exato. Então, assim, o rito está correto do Dino, mas a medida da juíza é que é problemática, certo, Duda? Problemática porque é desproporcional. Não tem isso realmente. É raríssimo alguém ser preso por crime de injúria. Isso só acontece quando a pessoa comete esse tipo de crime reincidente, né? Faz várias vezes e aí, puxa, não tem mais solução, vai lá e detém a pessoa. Geralmente, o sujeito tem que pagar uma multa ou tem que prestar algum serviço comunitário. Isso é o mais comum. A justiça tenta fazer, geralmente, uma solução, uma punição mais branda, nesses casos todos. O fato de ter pedido a prisão pode ser alguma questão aí relacionada realmente ao fato do Dino hoje ser ministro do STF, né? Agora, vamos ver, o monarca ainda pode recorrer, vai recorrer em liberdade, então essa história continua.
A gente tem um vídeo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. É aquele vídeo, produção, em que o Dias Toffoli é esse mesmo. Já estava aqui suspeitando que fosse esse que a produção queria colocar agora. Eu pedi mais cedo que o Vitor Martins, nosso produtor, separasse para a gente comparar com esse caso do Monark, que chamou o Dino de gordola, o caso do Dias Toffoli, seu colega de Supremo Tribunal Federal, que fez piada numa sessão plenária sobre o tamanho do ministro Flávio Dino. O tamanho se referindo a ele como uma pessoa gorda. É claro que há outros elementos na fala do Monark, mas em relação a esse foi objeto de piada, de xiste do ministro do STF. Aliás, eu me lembro, eu não sei se foi nesse programa, mas eu acho que foi sim no Papo Antagonista, se a gente pegar depois do arquivo, que eu falei naquela ocasião, o Toffoli pode fazer isso, mas e os outros brasileiros se fizerem isso? Se bobear, até falei vai preso. Eu tenho que pegar aqui nos nossos arquivos, mas pode ser alvo de uma decisão, etc. Não sei se eu cheguei a falar vai preso, que é como a juíza decidiu que ele tem que o monarca tem que ser. É detenção, né? Não é exatamente reclusão, pode ficar aí em regime aberto ou semiaberto. Mas vamos lembrar aqui a piadinha do Toffoli, porque eles são onipotentes, né? O resto da sociedade é diferente, né? Uma lei para uns, outra para outros. Pode soltar. Mas nós não temos mandato constitucional para isso. Esse é meu ponto. Nós não temos mandato para regulamentar, mas para dizer que existe uma omissão, se nós acharmos que existe, isso nós temos. Pois não, ministro Toffoli. Eu vou na linha, então, da sugestão do ministro Alexandre. Na dúvida, acompanho o relator. Bom, a moeda caiu do lado certo. Não sei, todos os lados são certos, presidente. Por isso que, honestamente, eu fiquei muito em dúvida aqui, porque as argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. Só não é maior do que ele, mas é muito grande. Obrigado, ministro. Maior do que a sua capacidade. Providências para o Procurador-Geral da República. Eu acho que há indício de um crime de ação penal pública, viu, doutor? Tá aí, entre eles é piadinha, né? Entre eles é piadinha. O Dino ainda respondeu que ia pedir providências à Procuradoria-Geral da República em relação a esse deboche, a essa chacota que o Toffoli fez em relação ao tamanho do Dino. Sim, há outros elementos na fala do Monark, mas são outros elementos que são xingamentos, e você pensar em prisão em razão disso é, de fato, você jogar no lixo tudo que acontece na história do Brasil. Parece que as pessoas só vão presas por xingamento se o alvo for ministro do STF. Mas, repito, ele tem a possibilidade de apelação, de recurso, e vamos ver se vai haver algum colegiado ou algum juiz que vai afastar, pelo menos, essa hipótese de detenção.